Tarde, boa tarde ainda a todos e a todas que estão presentes aqui no Zoom e aí no Nefa, que eu não canso de dizer, é sempre a minha casa, então é sempre um prazer falar, trabalhar para o Nefa, trabalhar para Jesus Cristo no Nefa, seja da forma que for, com as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Graças a Deus, a distância física não é mais um empecilho aos trabalhos numa casa espírita, porque nós temos a tecnologia à nossa disposição. Hoje, eu acho que talvez eu vá fazer um comentário sobre. Eu acho que talvez o tema mais desafiador para mim, se Simval caprichou nessa demanda para a minha pessoa, e eu não costumo negar temas, por mais difíceis e por mais desconfortável que eventualmente eu venha ficar para falar sobre um tema, especialmente quando é um tema evangélico, porque eu sempre parto do pressuposto de que se aquele tema caiu para a minha pessoa tratar, não significa dizer que eu seja a melhor pessoa para abordar aquele tema, para quem vai me ouvir, mas sim que eu sou a pessoa que mais necessita aprender a respeito daquele tema, porque todos nós que somos trabalhadores espíritas, nós somos aprendizes e toda mensagem que eventualmente transmitimos aqui, nós somos os primeiros a termos o dever de aprendizado a respeito daquela mensagem, porque somos obviamente os mais necessitados daquela mensagem. Então, diante deste contexto de extrema dificuldade que Simval me colocou, de extremo desconforto, porque falar de tema evangélico, normalmente para mim, é muito difícil. Simval, que eu, de acordo com minha compreensão, é a pessoa que melhor fala sobre o evangelho no Nefa, eu acho que ele se valeu da sua facilidade para falar sobre temas evangélicos e me colocou na sinuca de bico, mas vamos lá tentar dar conta deste tema. Feita esta introdução aqui de profunda angústia, vamos lá avançar. É, não tem como abordarmos este tema, bem-aventurados os pobres de espírito, sem que façamos uma leitura integral deste texto extraordinário, que é a retratação do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, como quer que seja, é talvez a passagem mais extraordinária dos textos evangélicos, porque ele é uma espécie de compilado muito breve, mas ao mesmo tempo extremamente profundo, de todos os mais fundamentais ensinamentos de Jesus Cristo, ensinamentos da moral cristã. E, embora alguns defendam a interpretação de que o Sermão do Monte ele não é propriamente uma retratação de um momento evangélico, mas sim um compilado de momentos evangélicos e que Mateus veio a formatar como se fosse apenas uma passagem de Jesus Cristo, apenas um momento com Jesus Cristo. Repito, alguns entendem que não existiu o Sermão do Monte propriamente dito, mas sermões em determinados momentos e que Mateus
fez este compilado, mas partiremos aqui do pressuposto de que o Sermão do Monte foi um momento específico. Mas isso não tem relevância porque, independentemente da forma e do momento que esses ensinamentos vieram à tona, o fundamental é que, de fato, estes ensinamentos existem. E é a eles que devemos nos agarrar. É sobre eles que devemos nos debruçar. Então, Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, ele diz o seguinte: eu vou fazer uma leitura integral do Sermão do Monte, porque é um texto, repito, extraordinário, e depois, em determinado momento, talvez passe despercebido, eu vou chamar a atenção a um ponto específico, quando tratarmos da primeira bem-aventurança dos pobres de espírito. Vamos fazer a leitura. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados ou eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí, nós iremos, a partir deste momento, iniciar a abordagem do tema propriamente dito, que é a humildade, bem-aventurados os pobres de espírito. Como eu disse, as bem-aventuranças, elas funcionam, elas são uma espécie de anúncio, uma espécie de prelúdio da verdadeira felicidade. Porque elas trazem consigo, elas proclamam a verdadeira e a plena libertação do indivíduo. A verdadeira e a plena libertação do espírito. E elas não trazem, melhor dizendo, qualquer conformismo ou qualquer alienação com as circunstâncias daquele momento que o indivíduo esteja vivenciando. Elas, ao contrário, elas anunciam no seu conjunto a vinda do reino de Deus, a vinda do reino dos céus através da palavra e também pela palavra, mas especialmente através da ação de Jesus Cristo. E a palavra e a ação de Jesus, elas tornam efetivamente presente a justiça divina neste mundo. Então, as bem-aventuranças, elas são uma espécie de resumo de pré-requisitos, de pressupostos para alcançarmos a felicidade futura, que nada mais é que o acesso ao reino dos céus.
Mas este reino dos céus, já tratamos em em diversas oportunidades aqui, não é um lugar propriamente dito. Nós não iremos alcançar o reino dos céus entrando em um lugar, adentrando em um ambiente delimitado no mundo espiritual. O reino dos céus, ele é, em realidade, um estado de consciência do indivíduo que alcançou a felicidade plena por ter trilhado toda a estrada evolutiva e por ter alcançado esta perfeição relativa que é tão propagada pelos espíritos. E aí, avançando no tema bem-aventurados os pobres de espírito, é preciso que tenhamos, primeiramente, a seguinte compreensão: bem-aventurados ou bem-aventurado significa feliz, significa ditoso. Ou seja, quando Jesus Cristo mencionou ou trouxe à tona as bem-aventuranças, em realidade ele estava trazendo à tona as felicidades, ou a felicidade como um conjunto. Ou seja, bem-aventurado o indivíduo que, feliz o indivíduo que, ditoso o indivíduo que, felizardo o indivíduo que. E aí, quando tratamos de pobres de espírito, nós nos deparamos com uma profunda transformação de interpretação da expressão. Onde eu estou aqui, estou acompanhado de alguns amigos, e aí um deles me perguntou, eu falei, não, eu vou fazer a doutrinária no NEF e tal. Qual o tema, Rodrigo? Eu falei, a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí ele chegou para mim, gente, não entendi, vai falar sobre humildade, sobre pobre de espírito. O tema é esse, tema de doido é esse. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a expressão pobre de espírito, ela passou por uma profunda transformação interpretativa, uma profunda transformação hermenêutica, no seu sentido. Pobres de espírito hoje, de acordo com a nossa compreensão, é sempre no sentido pejorativo, como se fosse um indivíduo absolutamente desprezível. Fulano de tal não serve para nada, é um pobre de espírito. É tão ruim que ele é uma espécie de pobre de espírito. Que Deus tenha piedade dele, porque ele é um ser humano, um espírito desprezível. É esta a compreensão que nós temos a respeito deste tema. Não se sabe por que esta expressão sofreu, como disse, uma profunda modificação no seu sentido, na sua semântica. Mas, em realidade, no momento em que Jesus proferiu essa expressão, ela tinha um sentido, e é este o sentido verdadeiro, absolutamente distinto do sentido atual. Porque na época de Jesus Cristo, e por essa razão ele trouxe essa expressão, pobre de espírito era a pessoa verdadeiramente humilde. Era a pessoa verdadeiramente não orgulhosa. Absolutamente desprovida de orgulho e de vaidade. Percebam que não faz o menor sentido nós analisarmos as bem-aventuranças se compreendermos a expressão bem-aventurados no sentido pejorativo. Não faz o menor sentido. E é por isso que Jesus trouxe essa expressão. É essa a intenção, ou foi esta a intenção de Jesus Cristo.
a intenção de trazer a expressão bem-aventurados, os pobres de espírito, como os pobres de espírito são aqueles, repito, verdadeiramente humildes, verdadeiramente desprovidos de orgulho. E aí, a gente caminhando para a análise do tema, Jesus inaugura a expressão reino dos céus. Ele cunha este termo, trazendo para os indivíduos daquela coletividade, e até para aquela coletividade mesmo, uma espécie de lugar que nós, para adentrarmos, precisaríamos, ou precisamos, de acordo com o momento, preencher determinados pressupostos para adentrar. O reino dos céus, ele funciona como uma espécie de lugar em que, se não tivermos na nossa bagagem determinados utensílios morais, que são os pressupostos ou pré-requisitos morais, sem estes pré-requisitos, nós não adentraremos neste lugar. E é interessante que, desde sempre, Jesus Cristo fez a distinção entre o reino dos céus e o reino da terra. Porque, no momento em que ele foi tentado, e eu não gosto nem dessa expressão, tentado, porque não me parece razoável achar que Jesus foi tentado em espírito desta magnitude, mas utilizemos essa expressão. No momento em que Jesus foi tentado, ele disse: o meu reino não é deste mundo. E em diversas outras circunstâncias, em diversas outras situações, ocasiões, Jesus trouxe a mesma ideia, com palavras distintas, com expressões distintas, mas ele sempre fez questão de traçar uma linha que delimita os dois reinos. O reino deste mundo, que é o da terra, e o reino dos céus. E ele sempre fez questão de dizer que o reino da terra, este mundo aqui, não pertencia a ele. E que ele tinha todas as possibilidades de ser o rei deste mundo. Mas ele não queria. Ele nunca o quis. Porque o reino dele não era este, não é este, o nosso reino. E aí, quando Jesus diz: bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele diz: felizes são os humildes, verdadeiramente humildes, porque deles é o reino dos céus. Mas, na prática, a leitura que devemos fazer é a seguinte: o orgulho, que é um atributo pertencente ao não humilde, ou seja, pertencente a nós que não somos humildes, ele funciona como um impedimento categórico para o acesso ao reino dos céus. Sem ele, ou melhor dizendo, com ele, não há hipótese de nós adentrarmos ao reino dos céus, porque ele nos impede. Para conseguirmos acessar o reino de Deus, o reino dos céus, nós necessariamente devemos nos despir de todo o orgulho que é tão característico da nossa natureza espiritual, da nossa condição espiritual, melhor dizendo. Ou seja, que há uma espécie de imperativo categórico. Não adentraremos ao reino dos céus com a nossa condição espiritual. Ou seja, nós aqui do NEFA não temos a menor condição de entrarmos no reino dos céus.
Por quê? Porque todos nós, e quando eu digo nós do NEF, somos todos nós que pertencemos a esta categoria de espíritos, não temos a mínima condição de adentrar no reino dos céus. Porque o pressuposto número um nós não conseguimos preencher, que é a não existência de orgulho. Por que Jesus se preocupa tanto com o orgulho, colocando no status de um impeditivo para o acesso do reino do céu? Por que será? Porque Jesus ele poderia estabelecer outro vício moral como o impeditivo número um para o acesso ao reino dos céus. Então a gente vai lendo os textos evangélicos e nós não vamos nos atentando ao que Jesus quis nos dizer. Significa dizer que se o orgulho é o impeditivo número um para o acesso ao reino dos céus, ele é o vício de maior gravidade que nós podemos ter. Porque há aí uma premissa verdadeira. Se o primeiro e mais importante requisito que devemos preencher para adentrar o reino dos céus, que é a não existência do orgulho, nós não conseguimos preencher, significa dizer que nós temos orgulho. E, ao mesmo tempo, significa dizer que o orgulho é, por essa razão, o principal vício que nós temos. E por que isso tem relação com o Espiritismo? Os próprios Espíritos nos confirmam isso. Quais são as principais chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Então percebam que o Espiritismo apenas vem ratificar o que Jesus nos disse quando esteve aqui entre nós. O orgulho é o principal vício moral e que nos impede de chegar aonde devemos chegar. E por que o orgulho é tão problemático para o espírito? Por qual razão? A gente, pelo menos eu, não costumo fazer essa reflexão. Por que o orgulho é o principal vício para nós? Porque, em realidade, o orgulho, ele inebria a nossa visão. O orgulho turva a nossa visão. E, acima de tudo, nos faz crer, nos faz acreditar que somos detentores de mais virtudes e atributos do que realmente temos. Então, significa dizer que o orgulho, ele é precisamente um instrumento de ilusão e de deturpação da visão do indivíduo, porque ele passa a crer que é detentor de uma moral que ele efetivamente não tem, que ele efetivamente não a detém. Então, o indivíduo que é orgulhoso, ou seja, nós, ele acredita que ele é portador de virtude ou de virtudes que ele não as tem. E é fácil perceber isso quando analisamos o conceito de orgulho e o exemplo de indivíduo orgulhoso. Quando estamos no auge do nosso orgulho, normalmente acreditamos ser mais do que efetivamente somos. E no nosso mundo atual, o orgulho, ele é insuflado, ele é inflado por diversos gatilhos, por diversos instrumentos, por diversas ferramentas do mundo material. Então, a riqueza, o poder, o status, o cargo, a beleza, a juventude, a condição atlética, são instrumentos que insuflam, que inflam o nosso orgulho, que desenvolve o nosso orgulho. Ou seja,
são instrumentos que aumentam o nosso vício. E por essa razão, são funcionam como verdadeiras armadilhas para o desenvolvimento espiritual. À medida que nós gozamos excessivamente destes instrumentos que inflam o nosso orgulho, nós estamos nos colocando por vontade própria numa armadilha para o nosso desenvolvimento espiritual. E aí podemos nos questionar, Rodrigo, como nós vamos viver uma vida sem estes instrumentos que eu acabei de dizer? Sem o poder, sem o dinheiro, sem a beleza, sem a juventude, sobre outros, sem a fama, sobre qualquer outro instrumento que infla o nosso orgulho. Não significa dizer que nós não devemos gozar daquilo que o mundo nos oferece. Não é isto. Mas nós precisamos dar a devida dimensão a todos esses instrumentos. E isso é essencial. Porque a humildade, ela foi proposta por Jesus Cristo para nós como um requisito para adentrar o reino dos céus. E antes de tudo, ela é um pressuposto para outras virtudes. Porque quando Jesus coloca a humildade como o principal requisito para adentrarmos ao reino dos céus, é uma premissa verdadeira a constatação de que a humildade é um pressuposto, é um pré-requisito para outras virtudes. E isso é interessante, porque o indivíduo não pode ser caridoso se ele não for humilde, verdadeiramente caridoso. E eu não estou aqui tratando da caridade moral, ou da caridade material. O indivíduo só pode ser verdadeiramente bondoso, piedoso, caridoso, e isso se estende para as outras virtudes, se ele tiver a virtude principal, que é a humildade. Como ter caridade? Como ter benevolência? Como ter piedade? Como ser um homem de bem se não formos um homem humilde? Uma pessoa humilde, um espírito humilde. Então, existe aqui uma constatação. Jesus estabeleceu a humildade como a principal virtude do indivíduo, porque sem ela, ele não vai conseguir adentrar ao reino dos céus, e ela é um pressuposto para as outras virtudes. Mas Jesus ele não ficou fazendo esta escala entre virtudes. Mas quando ele voluntariamente estabelece a humildade como um pré-requisito para adentrar o reino dos céus, ele estabelece aí a humildade como pré-requisito para as outras virtudes. É uma mera constatação. E aí você pode me questionar, Rodrigo, qual a prova de que Jesus ele estabeleceu a humildade como pressuposto para entrar no reino dos céus? A prova disso é a menção à humildade em outras passagens evangélicas como pressuposto para o reino dos céus. Então, o primeiro exemplo, quando Jesus foi indagado pelos apóstolos sobre quem era o maior entre eles, o que foi que Jesus disse? Se eles queriam entrar no reino dos céus, eles deveriam ser como uma criança. Ou seja, qual foi a lição de Jesus aí? Estão me questionando quem é o maior? Mas se quiserem verdadeiramente entrar no reino dos céus, devem ser o quê? Como uma criança. Mas como uma criança física, não. Devem ser detentores da humildade que é expressa pela noção de criança. Pela simplicidade que é expressa pela noção de criança. E isso é extraordinário. Segundo exemplo, quando a mulher de Zebedeu, ela chegou e disse para Jesus Cristo que os seus filhos deveriam sentar
ao seu lado no reino dos céus. Isso causou alguma dose de desconforto e de alvoroço lá entre os apóstolos. O que foi que Jesus disse? Eu não vim aqui para ser servido, não. Eu vim aqui para servir. E finalizou toda a sua instrução com o seguinte ensinamento: os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Gente, o que foi que Jesus nos disse aí? Qual a maior lição que Jesus nos deu? Devemos ter humildade para adentrarmos no reino de Deus. Sem a humildade, nós não conseguiremos. Isso é extraordinário. Exemplo 3. A parábola do festim de núpcias, ou festim de bodas. O que foi que Jesus nos disse? Em resumo, quem quiser ser exaltado, exaltado entre aspas, e sente na última fila, na última cadeira. Mas não sente na frente, porque você corre o risco de chegar alguém com mais prestígio que você e você ser retirado daquele lugar. Significa dizer o quê? Amigo, seja humilde. Porque a humildade é uma virtude principal que vai lhe alçar a condição de chegar ao reino dos céus. Então, são vários os exemplos que Jesus dá uma importância extraordinária à humildade. São muitos os casos em que Jesus, de uma forma ou de outra, menciona a humildade como uma virtude principal, como uma virtude fundamental. Se nós não tivermos humildade, trazendo para o contexto de reencarnação, nós necessariamente reencarnaremos em circunstâncias que nos permitam desenvolver este atributo em condições, muitas vezes, mais sofridas e humilhantes. Para quê? Não é para submeter o indivíduo a uma condição de indignidade, mas para submeter o indivíduo a uma necessária alteração de compreensão de mundo para verdadeiramente desenvolver a humildade. E isso é fundamental. Os simples, os humildes, eles conseguem perceber e enxergar coisas que os orgulhosos não enxergam. E isto está no texto, lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai ver daqui a pouco. Ser humilde é essencialmente reconhecer a nossa necessidade e submissão a Deus. Ser humilde é, conclusão, reconhecer a necessidade de Deus como potência criadora, como causa primeira de todas as coisas, como o nosso Criador. E aí, vamos dar aqui, talvez, o exemplo principal de que Jesus considera a humildade a principal virtude do indivíduo. A bem-aventurança da humildade dos pobres de espírito. E isso eu não sei se houve a percepção por parte de quem leu, de quem ouviu o início da nossa doutrinária. A bem-aventurança da humildade dos pobres de espírito, ela é a primeira bem-aventurança dita por Jesus no Sermão do Monte. Isso evidentemente quer dizer algo. Nenhum ato da vida de Jesus Cristo é por acaso. Então, quando lemos aqui em Mateus 5, 1, vemos, aí ele desce, 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 e a primeira bem-aventurança qual é? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, evidentemente isto quer dizer algo.
Porque ele poderia colocar qualquer outra bem-aventurança na frente. Toda bem-aventurança, ao final, é concluída como uma virtude do indivíduo. Mas percebam que todas as outras virtudes dependem da humildade. Como eu vou ser manso se eu não for humilde? Como nós seremos misericordiosos se não formos humildes? Como teremos o nosso coração limpo para ver a Deus se nós não formos humildes? Como seremos pacificadores para sermos chamados de filho de Deus se nós não formos verdadeiramente humildes? Então percebam que são muitos os atos da vida de Jesus Cristo que colocam a humildade como a principal virtude. Mas quando eu digo a principal virtude, não quer dizer que as outras sejam secundárias, mas significa dizer que as outras são pressupostos, são decorrências lógicas de uma virtude maior, que é a humildade. Então, percebam qual a principal virtude de Jesus Cristo, se é que podemos dizer assim, fazer essa análise. A principal virtude de Jesus Cristo, qual foi? A humildade. E o principal exemplo, a humildade de aceitar reencarnar nesta condição. Gente, para Jesus estar aqui entre nós, como ele esteve, foi para ele uma profunda dor, uma profunda dificuldade. Pense em um espírito desta magnitude convivendo com espíritos profundamente doentes como somos nós. E isso, para ele aceitar se submeter a essa condição, ele teve que ter esse gesto de humildade. Ele precisou ser humilde, mas quando digo precisou ser, é um ato automático, porque ele é humilde. Jesus é humilde. Ele é a expressão máxima de humildade entre nós. E aí, vamos fazer a análise de lá do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que trata dos bem-aventurados os pobres de espírito é o capítulo 7. E é justamente neste capítulo que Kardec inicia uma análise sobre os aspectos comportamentais da criatura humana, sobre os aspectos morais. Porque percebam, nos outros capítulos, englobando a introdução, e nos capítulos 1 a 6, Kardec não aborda aspectos morais do Cristo. Aborda aspectos outros. Reencarnação, né? A pluralidade das existências, vai tratando de Deus, vai tratando de outros temas, vai tratando de evolução. Chega no capítulo 7, ele cria uma linha divisória. Não, a partir daqui eu trato de aspectos morais. Kardec inicia como? Com o capítulo 7. E este capítulo ele inicia como? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa. Porque assim como Jesus, guardadas as devidas proporções, Kardec também não dava ponto sem nó. Kardec também, na codificação, nada fazia por acaso. Não fazia nada por acaso, melhor dizendo. Então, os homens de saber e os homens de espírito, e isso está lá no Evangelho, no entender do mundo, eles formam geralmente um tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que eles consideram que as coisas divinas são indignas de lhe merecer atenção. Olha o orgulho nos inebriando. E aí, em um evangelho consta a humildade é, portanto, um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Deus. Então,
Quando somos orgulhosos, nós, em realidade, estamos nos revoltando contra Deus. Nós estamos atentando contra Deus quando somos orgulhosos. E aí, nós caímos, muitas vezes, na tentação de reduzir a humildade e confundi-la com a simplicidade. Porque percebam, a humildade, ela é um pressuposto para o indivíduo ser simples, porque a simplicidade é uma virtude e a humildade, portanto, é um pressuposto para as outras virtudes. Mas nós não podemos reduzir a humildade apenas à condição de simplicidade. Ser humilde é mais. Ser simples é uma virtude, mas ser humilde é ser mais profundo. Ser humilde é ser mais. Nós devemos ter esta compreensão. Humildade é algo profundo que nós não conseguimos dimensionar porque nós não somos humildes. Eu não consigo dimensionar porque eu não sou humilde. Não sou verdadeiramente humilde. Em realidade, eu finjo ser humilde. Eu acho que sou humilde. Mas apenas pelo ato de eu achar que sou humilde, já mostra que eu sou profundamente orgulhoso. Porque, olha o orgulho, me fazendo crer que eu sou mais do que realmente sou. Isso é extraordinário porque as coisas vão se encaixando. Então, quando eu chego à conclusão de que eu sou humilde, eu, em realidade, estou expressando que eu não sou humilde e sou orgulhoso. Porque o indivíduo que ele é verdadeiramente humilde, ele apenas é. Mas quando ele passa a crer que é humilde, aí o orgulho está agindo, porque está inebriando e fazendo ele crer que é mais do que ele realmente é. E aí, para finalizar o nosso comentário de hoje, a postura fundamental desta bem-aventurança aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ela é encontrada lá no publicano, em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. O fariseu na parábola, nessa parábola aqui, ele confiava em si mesmo e em suas obras diante de Deus. Em contrapartida, o cobrador de imposto, que era o publicano, disse: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí ele segue a promessa: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, se vamos entrar no reino dos céus e ficar satisfeitos ali em Cristo, devemos primeiro ser pobres de espírito. E aí fica o questionamento: o quão distante estamos da condição de sermos pobres de espírito? Em realidade, nós estamos muito mais perto da condição de sermos pobres de espírito, de acordo com a compreensão atual de pobre de espírito, que é a compreensão que o meu colega aqui onde eu estou me disse: Rodrigo, vai tratar sobre a humildade? Pobre de espírito, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Pobre de espírito é humildade. Nós estamos certamente mais perto desta condição. Dessa forma, encerro aqui agradecendo a paciência de vocês. Não estou lá num ambiente tão silencioso, mas por circunstâncias da vida, mas o que importa é o trabalho. Estamos aqui.